Olá, tudo bom, galera? Como é que você tá? Hoje eu queria trazer um assunto um pouco mais profundo sobre manutenção do caminho de rolamento de pontes rolantes. Oi? Pois é, então a gente vai aprofundar um pouco esse assunto. Primeiro, o que são pontes rolantes? São equipamentos destinados para deslocar de maneira horizontal e vertical cargas, equipamentos e materiais dentro de um espaço físico pré-determinado em instalações industriais ou em canteiros de obras. Elas são chamadas pontes rolantes por esse nome pelo fato de serem constituídas basicamente de uma viga principal apoiada em cada extremidade por apoios que se deslocam sobre dois trilhos elevados e paralelos, afastados um do outro, com comprimento aproximado da viga. Esses movimentos horizontal, vertical e transversal são monitorizados e dependem do seu tamanho e potência. Tem seus movimentos computados por um operador da cabine ou por voltoeira a nível do piso. A gente vê aí a imagem de uma ponte e quais são os principais componentes. A gente vê o item ponto 1, a viga principal. É a principal estrutura da ponte, é a primeira a ser dimensionada pelo projetista. É nela que o conjunto troll e talha se movimentam e onde se encontra um grande esforço fletor e cisalhante. Do item 1.2 tem as cabeceiras, que elas estão localizadas nos extremos da viga principal. Nelas estão as rodas responsáveis pelo movimento da viga principal da ponte rolante, que por sua vez deslizam sobre o caminho de rolamento. No item 1.3 a gente vê o carro troll, equipamento responsável pelo movimento vertical e horizontal da carga. Possui uma talha que permite o levantamento do material, um tambor para o recolhimento do cabo de aço e um gancho na extremidade do cabo de aço para fixação. Ainda no item 1.3 tem a talha, que é o equipamento responsável pelo içamento e locomoção da carga em uma direção. É constituído basicamente por um motor fixado a uma estrutura, um tambor para o movimento do cabo de aço, um gancho para fixar a carga, o cabo de aço e um sistema de controle de operação. E o famoso caminho de rolamento é a base por onde as cabeceiras se movem. Este é constituído por vigas ou trilhos fixados por solda e, em alguns casos particulares, por concreto. Em pórticos, esse caminho é feito no chão e em pontes rolantes apoiados sobre os pilares. Como a gente está falando de ponte rolante, vou focar nele. E aí, ainda entre das partes de uma ponte, a gente vê uma divisão entre parte metálica e parte elétrica. Estrutura do carro, por exemplo, na parte mecânica, as rondanas, freio de elevação principal e na parte elétrica, painéis de controle, eletrificação transversal, motor redutor do carro. Então, esses são os componentes mais detalhados. Aqui é um FEMEA de uma empresa, como exemplo, aonde eu faço a avaliação, onde é feita a avaliação do caminho de rolamento, do conjunto caminho de rolamento e do trilho, do subconjunto trilho, e 3 modos de falha: quebra do trilho, grampo solto ou trilho desnivelado. Frequência, gravidade de detecção e o índice de criticidade. Não vou entrar em detalhe agora no FEMEA, mas suponhamos que as causas primárias do primeiro modo de falha de quebra do trilho é sobrecarga mecânica, fim da vida útil do trilho, ponte desalinhada e excesso de calor. Então, para cada causa primária, tem ações recomendadas. Da mesma forma, como o segundo modo de falha do grampo solto, tem essas causas primárias e ações recomendadas, como vocês podem ver. Mas o tema hoje é manutenção de caminho de rolamento de ponte rolante. Como muitos caminhos são instalados na altura em torno de 5 ou 6 metros ou mais, fica muito difícil fazer a inspeção visual.
sendo necessário subir até o caminho e fazer verificações e apontamentos. Mas o que pode ocorrer caso não seja feita a manutenção? Descarrilhamento da ponte, afetar a integridade física do operador ou das pessoas próximas da estrutura, cair sobre máquinas e equipamentos da planta industrial, e o equipamento pode travar e danificar algum sistema elétrico ou elemento mecânico, tendo a necessidade de reparos, o problema com custos elevados. E quais são os principais itens que devem ser verificados, além dos componentes, né? Mas no caminho de rolamento, verificar o alinhamento e desenvolvimento do caminho. A gente vê nessa foto aí, mostrando agora, parece uma cobra, o caminho toda com curva. Além disso, verificar trincas e desgastes no boleto, na alma e patim. Verificar também a ausência de fixações, chumbadores, porcas, arruelas, talha de junção. Então a gente vê nessa foto aí a ausência de alguns elementos de fixação desse caminho de rolamento. E por fim, trincas e desgastes no boleto. Quais são os danos provocados? O trilho estando desalinhado ou desencontrado pode danificar a pista e a aba de rolamento. De ver essa imagem aí, já de um dano severo às rodas. E por fim, queria fazer com vocês, falar um pouco da manutenção de pontes rolantes, que a gente percebe hoje na manutenção atual, e a proposta de alguns anos a gente ir para uma manutenção centrada na confiabilidade. Hoje a gente percebe que o foco principal ainda é no item físico, mas que a gente precisa ir para o foco nas funções do sistema e subsistema por meio de ferramentas. Foco não na tarefa, mas no resultado. Hoje ainda se vê muito tarefas de manutenção preventiva como prioridade, mas o mais importante é o resultado. Prioridade nas tarefas de manutenção preventiva e melhoria e a opção de operar até ocorrer a falha. A gente percebe ainda que todo o planejamento da manutenção é definido a partir da inspeção dos equipamentos, quando a gente podia ir baseado nas condições definidas a partir das inspeções dos equipamentos. A periodicidade da manutenção é definida empiricamente a partir da experiência própria. E no MCC, a periodicidade da manutenção era definida a partir de opiniões de especialistas e uso de formas de matemáticas específicas, uso de estatísticas. Na manutenção atual, a gente percebe ainda que os itens físicos são agrupados por setor. Já a manutenção centrada na confiabilidade, os itens físicos são agrupados por unidade funcional. As definições das tarefas de manutenção envolvem apenas aspectos operacionais que a gente vê na manutenção atual, sendo que a definição das tarefas elas devem envolver consequências operacionais, segurança humana, integridade ambiental e econômica. Enfim, a gente sai de uma visão reativa para uma visão proativa da manutenção. Espero que tenha gostado. E qualquer dúvida, manda aqui para mim nos comentários sobre manutenção de caminho de rolamentos em pontes rolantes, outros equipamentos que você gostaria de comunicar. E é isso. Espero que tenha sido útil. Um grande abraço.